Uma vez que você colocou alguma coisa na tua cabeça, vai e faz. As pessoas não têm obrigação de acreditar em você, inclusive elas não vão, e a maioria delas vai tentar fazer você não fazer, inclusive. Só que se você colocou na tua cabeça, coloca essa frase que eu vou dizer, anota isso que eu vou te dizer. Se Deus te deu a visão, muito provavelmente Ele também vai te dar o chão. Então se você teve a visão de que você quer algo, não para de fazer até você conseguir. Fala time, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje um vídeo que eu queria muito fazer para vocês, que é algo que é uma realização de um verdadeiro sonho. Basicamente, eu troquei de carro, peguei uma BMW 320i, sempre foi meu sonho. Eu vou mostrar detalhes desse carraço, o porquê também que eu quis comprar ele, o porquê que eu peguei. Eu já tinha um carro novo, nem se compara, uma T-Cross com uma BMW, mas eu já tinha um carro novo. Por que eu tomei essa decisão? E eu vou mostrar para vocês durante o vídeo. Mas, Renanzão, cola aqui pra mostrar uma coisa pra galera. Gente, eu criei aqui, utilizando IA, e tá todo mundo fissurado, né, em Cloud Code e tudo mais. Eu criei utilizando IA todos os manuais aqui da empresa, né? Então, a gente cresceu muito de um tempo pra cá. Vocês acompanham os vídeos do YouTube, vocês podem ver que há 6 meses atrás a gente tava no escritório pequenininho, pouca gente ainda, hoje a gente tá no escritório gigante. E tudo isso com ajuste de produto, ajuste de oferta. Pequenos ajustes fazem a diferença, né? No ano passado não tava nem perto da minha visão trocar de carro, assim, comprar um carro desse, mas você precisa entender o seguinte, você tá sempre um funil de mudar de vida. A nossa companhia cresceu muito e a gente teve que contratar muita gente, a gente contratou muito errado, tomamos muito fumo, muita dor de cabeça, trocamos equipe e eu decidi que eu deveria presidir a empresa de fato, que eu deveria parar de agir como dono da empresa só, né, que é aquele cara que tem que ser bonzinho com todo mundo e tudo mais, e passar a me comportar como um CEO de fato. Então eu assumi essa cadeira de CEO da companhia, assumi essa cadeira de CEO da empresa. A gente tem CEO que é a Mirella, que é a minha noiva, a gente tem a CFO que é a Márcia, a gente tem líderes de cada setor, mas eu assumi essa cadeira como CEO. E aí, né, comecei a desenvolver diversos processos, os mandamentos, né, como CEO da empresa e tudo mais. Fizemos um all hands aqui, uma reunião com todo mundo que foi pesado, eu vou contar pra vocês. Mas ó, mostra aqui, Renanzão, pra galera. Eu criei todos os manuais que eu precisava para ter controle e tudo isso aqui utilizando IA. É impressionante. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 manuais de conduta para cada setor. Então, pro audiovisual, pro comercial, pro CS, pro design, pro social media, né? O geral, eu criei também os manuais de contratação para poder contratar certo e tudo mais. Criei os manuais de onboarding, porque todo mundo precisa passar por um onboarding, né? Quando entra na empresa, os checklists que precisam ser utilizados também. Manuais de strike, que é basicamente o fluxo de consequência, né? Dentro de uma companhia a gente precisa ter consequência para cada ação errada que tiver, então tem o termo de ciência também. Cara, eu criei diversos materiais, manual de RH e operacional, o pacote oficial do nosso processo, né, para cada área. E por que eu tô mostrando isso para vocês? Mostrando para vocês para mostrar o seguinte: hoje, entender do básico já te bota na frente de muita gente. Eu fico pensando que, assim, há anos atrás, pra galera criar uma empresa, o pessoal tava criando uma empresa ou algo do tipo, você precisava ir atrás de muita informação e a informação era muito de difícil acesso. Era livro, era perguntar para as pessoas. Não que hoje não seja também, mas hoje, porra, com IA, você faz as coisas muito rápidas, muito ágeis. Então eu criei, olha a quantidade de manual que eu criei aqui, tudo foi utilizando o Cloud, depois eu mostro pra vocês como eu fiz num próximo vídeo, se vocês quiserem, mas eu criei todos esses manuais utilizando o Cloud, todos os PDFs utilizando o Cloud também, e assim, eu fiz isso em 2 horas, algo que antes da inteligência artificial a gente demoraria, sei lá, dias pra fazer, você faz de forma rápida. Então, não tem mais desculpa para ser amador. Com o avanço tecnológico, o avanço de inteligência artificial, só não ganha dinheiro quem não quer, e só é amador quem quer. Vamos lá? Quero mostrar para vocês um pouquinho da operação e aí mostrar a nave para vocês, que eu tô aqui com a chave e tô ansioso para mostrar para vocês, porque isso é uma realização, todos vocês podem conseguir também. Mas ó, o que tá rolando aqui em tempo real, ó, o Luiz, que é um dos nossos closers, está fazendo uma reunião de vendas. Essa reunião de vendas não é para vender o nosso produto, o produto da nossa empresa. Na semana passada, nós vendemos R$110 mil, zero investimento em tráfego pago para nossa companhia, e a gente não tem um comercial estruturado para vender para nós. O nosso comercial, ele é estruturado para vender para o nosso cliente, porque a nossa escala, ela tá no que eu vendo para o cliente. Todas as vezes que eu vendo um produto para mim, eu tenho que inflar a minha operação. Eu tenho que contratar mais gente, eu tenho que expandir o meu negócio físico,
físico, então é muito mais vantagem pra gente vender para os nossos clientes, porque a gente faz a estrutura, vende e eles se preocupam com a entrega. Então o nosso produto custa 40 mil reais, produtos dos nossos clientes variam entre 20 a 50 mil reais, e a gente tem porcentagem de 20% nos produtos que a gente vende para eles. Aqui vai entrar em outra reunião também o Murilo, nosso closer de outro cliente. O Murilo vendeu aproximadamente 168 mil para esse nosso cliente, que é o José Luiz Tejon. A gente também investiu R$0 em tráfego pago. O Caio, que é nosso SDR, conseguiu marcar as reuniões através de social selling. Inclusive está aqui o perfil aberto do cliente, mandando mensagem para possíveis compradores da mentoria. E o Murilão vai fazer reunião. Quantas reuniões tem hoje? 8 reuniões. 8 reuniões, ou seja, 8 oportunidades de vender um produto de 35 mil reais para esse nosso cliente. É isso aí, operação rodando, ó. Brunão tá ali dentro fazendo uma reunião. Essa reunião que ele tá fazendo ali, daí é uma reunião de vendas para nossa empresa, para a M Company, para o nosso ecossistema. E é isso. Dá uma olhada nisso aqui que tá escrito aqui, ó. Frouxos não são bem-vindos. Eu falei para vocês no começo do vídeo, a gente teve um all-hands bem difícil aqui na empresa. A gente estava notando que alguns setores estavam em defasagem por conta de pessoas. E a gente tem uma cultura muito agressiva aqui. Por quê? Basicamente, a gente utiliza a filosofia de empreender dentro de uma empresa. Todo mundo aqui pode ganhar mais a partir dos resultados que geram. Ninguém tem teto aqui. Todos eles têm bonificação a partir dos resultados que eles geram para o nosso cliente. Isso reforça que a gente quer que o nosso cliente tenha resultado. Isso faz com que eles não tenham teto. Eu acho que o negócio tem que ser assim. Todo mundo tem que querer ganhar mais. E aí eu coloquei essa metodologia e a gente percebeu que muita gente não estava aderindo, que a galera estava com o pensamento CLT. Chega às 8, dá 5 horas, vai embora. E só a galera do comercial que tinha essa gana de gerar resultado, obviamente porque eles são impactados pelos resultados que eles geram. E aí a gente teve um all-hands, eu juntei todo mundo aqui da empresa, foi bem duro. Destaquei que esse lugar aqui não é uma democracia, eu não acredito que uma empresa funcione à base de democracia, que isso aqui é uma monarquia, tem regras, tem pessoas que cuidam dessas regras e pessoas que tomam decisões. E neste caso, eu sou um dos tomadores de decisão e existe hierarquia aqui, porque se acontece qualquer tipo de problema, sou eu que respondo. Então, nada mais justo do que eu tomar a decisão. Os colaboradores, eles podem aceitar ou não aceitar, mas o não aceitar é não estar aqui. O aceitar é estar aqui. Então, a gente levantou essa bandeira aqui do frouxos não são bem-vindos, e foi engraçado que eu estava assustado quando eu fiz essa reunião. Eu escrevi aqui no vidro, frouxos não são bem-vindos, mas você percebe que quando você coloca posicionamento, quando você coloca os seus valores, quando você coloca a tua visão, você se conecta. E aí, o que aconteceu? No outro dia, uma pessoa da equipe, o Léo, nosso editor de vídeo, trouxe esse cartaz escrito frouxos não são bem-vindos e colou ali no nosso vidro. Ou seja, não foi nem eu que trouxe isso, que a equipe pegou de fato a mensagem. E foi legal que eu falei assim, ó, quem não quiser estar aqui, que saia agora. Foram 3 embora. É isso, vamos lá, Renazão, vamos mostrar pra galera o que a gente se propôs a fazer nesse vídeo? Eu já mostrei pra vocês, ó, dá uma olhada, mostra aí, Renazão. Que aqui do lado tem a Gustavo Motors, que é uma loja de esportivos aqui. Isso é o que eu falo de ambiência, tá, gente? Todos os dias que eu tava vindo trabalhar, eu tava ficando de frente com uma nave, cara, eu preciso disso, preciso trocar de carro, quero uma nave, é um sonho. Então, quando você tá num ambiente, quando você tá num lugar que as coisas passam a ser realidade, o seu cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real do que não é. Então, se você fala pra sua cabeça que algo é real, mesmo que ela não seja, o seu cérebro passa a interpretar como se fosse. Então, aquilo que a gente vê, a gente não consegue desver. Eu sempre falo isso. Uma coisa que a gente vê, a gente não consegue desver. Eu nem tava com a cabeça de realizar isso aí agora, mas eu vinha todos os dias trabalhar e ficava de frente com uma nave. Meu cérebro viu aquilo. Ele entendeu que a partir daquele momento, aquilo era a minha realidade, era a minha nova realidade. E aí, você começa a trabalhar, você começa a fazer o que você tem que fazer para atingir esse resultado, né? Tá aqui a nave, a máquina BMW 320i Sport 2024-25. Foi meu sonho por muito tempo. Quando eu era mais novo, eu tinha um amigo que tinha uma BMW 320i. Na época, eu acho que era 2014, por aí. E eu lembro que quando a gente saía, eu tinha, sei lá, meus 16 anos. E quando a gente saía, a gente só queria sair com o pai dele, porque tinha esse carro. E aí a gente queria estar sempre de carrão. E eu lembro que um dia eu entrei e falei, cara, um dia eu vou ter uma nave dessa, eu vou conseguir ter um carro desse. Quando eu comecei no mercado, eu lembro que um dia eu tava tomando banho, tinham acabado de me zoar quando eu comecei a fazer conteúdo, eu fui tomar banho, eu fiquei imaginando que um dia eu teria uma BMW e que as pessoas passariam a dar mais relevância para aquilo que eu falava. E tá aí, ó, consegui. Eu sou um cara fissurado por carro que tem interior bonito. Pra mim não adianta nada ser bonito por fora se não for bonito por dentro. Eu prefiro que seja bonito por dentro do que bonito por fora, inclusive. Mas esse carro juntou os dois, né? Olha esse painel
que maravilhoso, tá até com o nome do antigo dono ali. Olá, Guilherme. Aí, ó, o interior terracota. Pra mim, esse é um dos bancos mais bonitos que existem. Mas acho que o principal é a parte de dentro desse carro. Dirigir nesse cockpit, você se sente numa espaçonave. E fora que eu já peguei pensando em fazer conteúdo, né? Você faz conteúdo, você fica 10 vezes mais relevante quando você tá dentro de um carro como esse, né? Galera, uma coisa que é engraçada, quando eu peguei esse carro, eu não sabia mexer no câmbio. Você fala, o cabra dá certo da vida, mas às vezes a cabeça tá pobre ainda. Eu peguei o carro, eu fiquei uns 10 minutos assim, caceta, como é que eu mexo nisso aqui? Cadê o freio de mão? Como é que eu ponho no parque aqui? Como é que eu mexo nisso aqui, né? Mas aí, ó, aprendi, ó. Você vem aqui, ó, na ré. Pô, uma parada da hora, hein, Renanzão, que tem isso aqui, cara. O carro, ele dirige sozinho, cara. Você coloca aqui, ó, assistente de marcha ré, ó o volante, ó. Você viu que o volante já deu uma mexida, ó? Eu vou tirar o pé do freio, ó. Ele começa a mexer sozinho, ó. Não tô fazendo nada, ó. Ele começa a manobrar sozinho o carro. Isso é do cacete. Eu confio nisso? Eu utilizo? Não. Eu sou o cara que fala pra confiar na tecnologia, mas quando a tecnologia custa quase 300 mil reais, eu fico com um pouco de medo de bater, né? Porque daí quem vai pagar não é a IA, sou eu, né? Por que eu peguei esse carro, né? Era um sonho, óbvio, peguei porque eu queria ter um carro legal, sim. Mas vocês sabem o quanto eu sou fissurado no meu negócio, o quanto eu sou fissurado na minha empresa. Eu preferia, de fato, investir no meu negócio, o que eu fiz construindo esse escritório, né? A gente gastou mais de 400 mil reais pra montar esse escritório, do que, de fato, investir em algo pessoal. Mas, nesse caso, principalmente pela minha pouca idade, tá? Para eu ter mais relevância com as pessoas, eu preciso ter um bom carro, eu preciso ter um bom relógio, eu preciso me vestir bem. Isso é para você que já é maior de 30 anos, mas principalmente para você que tem menos de 30 anos e empreende, que é o meu caso, eu tenho 24 anos. As pessoas dão muito mais relevância para quem tem resultado. E existem coisas que transparecem o resultado que você tem. Eu tenho uma empresa grande com alto número de funcionários, é algo que transparece? Mas eu ter um carro como uma BMW é algo que transparece ainda mais o resultado. Então, quando eu chego num lugar, primeiro o resultado fala por mim. Depois eu começo a falar. É óbvio que a experiência vale muito mais. Não adianta nada ter uma BMW e ser um cara que não sabe conversar, e ser um cara que não sabe de negócio, ser um cara que não tem assunto a agregar. O ideal é a junção. Então, quando eu chego num lugar agora, o meu resultado chega primeiro que eu mesmo. A pessoa vê o meu resultado para depois ouvir o que eu tenho para falar. Consequentemente, ela passa a ouvir com muito mais atenção aquilo que eu tenho para dizer. Afinal, olha assim, poxa, esse cara tem 24 anos, tem um negócio, tem um carro desse. De alguma coisa ele sabe. Quando você vende, você precisa entender que você vende muito mais pro subconsciente das pessoas do que pro consciente. A pessoa não compra de você pensando, comprei de você porque você tem uma BMW, comprei de você porque você tem uma Porsche. Mas o seu subconsciente, ele passa a entender que a pessoa por ter uma BMW, a pessoa por ter uma Porsche, ela tem sucesso profissional. E se você vende aquilo que você faz profissionalmente, consequentemente, a chance da pessoa te validar é muito maior. Acho que o ponto principal, e eu acho que você que me assiste, muito provavelmente você tenha vontade de ter um carro como esse também, o ponto principal, ele é basicamente você entender o que eu fiz para conseguir comprar uma BMW com 24 anos, e não só comprar uma BMW, mas ter a empresa e rodando e tudo mais. Porque eu acho que o ponto, gente, não é sobre o que você tem, mas é sobre o que você precisa se tornar para ter algo. Eu precisei me tornar muita coisa para conseguir comprar um carro como esse, que era meu sonho. Então esse é o ponto. Você tem que focar no processo, você tem que focar naquilo que você está fazendo e não só no resultado. Eu não trabalhava todos os dias pensando, quero ter uma BMW, preciso comprar uma BMW. Não, isso veio como consequência. Eu trabalhava todos os dias apaixonado no trabalhar, apaixonado no processo. Cara, como eu gosto de fazer estratégia, como eu gosto de presidir uma equipe, como eu gosto de gerar resultado para o meu cliente. Eu via sempre a melhora no trabalho, a melhora do resultado. Porque obviamente que a melhora do resultado vai te trazer a consequência, que pode ser um bem material. Você vai precisar se tornar algo que você ainda não é para você ter algo que você ainda não tem. Se lá no meu começo eu trabalhasse pensando em comprar uma BMW, eu já teria desistido faz muito tempo. Por quê? Porque eu comecei em 2020, a gente tá em 2026. Eu já teria desistido faz muito tempo. Ninguém trabalha tanto assim, feito louco, perde final de semana, perde datas importantes, tem dor de cabeça, estresse, ansiedade por causa de um carro. Eu trabalhei todos esses anos para gerar resultado, porque eu sou apaixonado por aquilo que eu faço, porque eu aprendi a me apaixonar pelo processo. E quando você se apaixona
apaixona pelo processo, o resultado ele passa a ser consequência. Não fica pensando no que você quer ter, fica pensando no que você precisa se tornar para ter aquilo que você quer ter, porque vai se tornar natural. A segunda coisa é, cara, você precisa quebrar crença limitante da tua cabeça. Pode parecer papo de coach isso, mas você precisa quebrar a crença da tua mente. A gente vem com diversos drivers instalados, porque a gente tem o subconsciente e a gente cresce com os nossos pais falando coisas pra gente. Eu cresci num lar onde se eu ganhasse 6 mil reais por mês, eu seria um puta cara de sucesso. Quando eu falei pra minha família que eu queria ser rico, que eu queria ter BMW, que eu queria ter Porsche, que eu queria ter empresa, quase ninguém acreditou em mim. É culpa deles? Não. É porque a mentalidade deles é travada pra isso. Chega pra tua família agora e fala assim, eu vou comprar uma Porsche ano que vem. Eles vão dar risada na tua cara, porque a mentalidade está travada. Você precisa destravar essa tua mentalidade. Fica a recomendação de um livro que eu li lá no meu começo, que é Os Segredos da Mente Milionária. Você precisa destravar a tua mentalidade de fato. Colocar ela condicionada ao sucesso. Colocar a tua mentalidade condicionada àquilo que você pode ter. Porque o empreender nada mais é do que você ter uma visão de algo que ainda não é real e de alguém que você ainda não é, mas que você precisa se tornar para ter esse resultado. Uma vez que você colocou alguma coisa na tua cabeça, vai e faz. As pessoas não têm obrigação de acreditar em você, inclusive elas não vão, e a maioria delas vai tentar fazer você não fazer, inclusive. Só que se você colocou na tua cabeça, coloca essa frase que eu vou dizer, anota isso que eu vou te dizer. Se Deus te deu a visão, muito provavelmente Ele também vai te dar o chão. Então se você teve a visão de que você quer algo, não para de fazer até você conseguir. Tem que ser igual criança mimada. A criança mimada, ela chora até ela conseguir. Faz até você conseguir. Não para, não dá ouvido. Seu amigo vai dizer que não vai dar certo. Ao invés de você se confortar com isso, você vai parar de falar com esse teu amigo. Eu perdi gente pra cacete no caminho. Eu deixei de ser amigo de um monte de gente que eu amava. A partir do momento que eu coloquei algo na minha cabeça, a partir do momento que eu coloquei algo que eu queria na minha mente, eu falei assim, cara, eu vou ser fissurado em conseguir isso. E não vou parar até conseguir. A partir do momento que você colocou uma coisa na sua cabeça, não deixa ninguém tirar essa coisa da sua cabeça. Olha a região que a gente está aqui hoje. A gente veio para uma região, está numa região de condomínios que são condomínios dos mais caros da cidade, porque ambiência molda resultado. Você tá com um bando de fracassado do teu lado, que só fala merda, só fala de festa, final de semana, mulher. A chance de você ter resultado, a chance de você andar num carro como esse é zero. Agora, quando você tá num lugar que te leva a estar em alto nível, a chance de você ter resultado é gigante. Essa foi a visão da gente vir pra cá. A gente tá numa área de condomínios de luxo, a gente tá numa área que literalmente a gente tá em cima de uma loja de Porsche. Lembra que eu falei no começo do vídeo pra vocês? O teu cérebro não tem a capacidade de entender o que é realidade e o que não é. Ou seja, todos os dias que eu chegava aqui para trabalhar, eu vi uma nave dessa, eu vi um esportivo desse, o meu cérebro, eu comecei a falar pro meu cérebro que aquilo era a minha realidade, que aquilo era aquilo que eu deveria viver. E a partir daquele momento, você se condiciona a fazer isso. Quem manda em você é a tua mente, é a tua mentalidade. Vai doer, você vai ter que parar de falar com amigos, você vai ter que parar de falar com gente que você gosta, mas você tem que estar próximo de pessoas que têm o resultado que você quer ter. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou pedir o seguinte, deixa o like no vídeo, faz um comentário, você concorda com as coisas que eu falei? E me diz, você quer que eu mostre um vídeo com detalhes do carro, mostrando o carro de fato, detalhes, capô, aceleração, 0 a 100, tudo? Um vídeo mais de carro daí, vocês querem que eu faça isso? Comenta aqui. Compartilha esse vídeo com o teu amigo que tá na corrida, que tá fazendo por onde, que uma hora o resultado dele vai chegar. Esse era o tipo de vídeo que eu consumia muito quando eu tava começando e me ajudou muito, moldou minha mentalidade. Você precisa também consumir coisas que te levem ao extremo, coisas que te façam a ter essa mentalidade. Então compartilha esse vídeo, deixa seu like, nos vemos nos Nossa, falei tudo errado. Nos vemos no próximo vídeo e até mais, valeu!